Até porque, na verdade, eu acho que se tem poucas oportunidades de conversa ou de expor alguma ideia, porque, embora seja um ambiente bastante pequeno, até restrito, eu diria, este meio das artes visuais, raramente nós nos encontramos para conversar, na verdade, porque cada um está correndo para um lado, todos lutam muito para sobreviver, de maneira que trabalhamos muito e sobra pouco tempo para estar trocando ideia. E de tudo que foi aí dito, eu achei interessante que você falou muito do curador, e eu, como curadora, gostaria de fazer algumas observações rapidamente, e há uma queixa, né, meio generalizada, quanto ao suposto autoritarismo, né, imposto pelas curadorias. E, entretanto, eu acho que até pouca gente sabe o que faz um curador, né? Começa por aí. Então, discute, fala, queixa-se, mas sequer há um conhecimento de qual é o trabalho do curador. E eu notei isso algumas vezes quando a gente apresenta uma exposição e vem a imprensa, e hoje em dia vocês sabem que os jornalistas que fazem esse tipo de reportagem, eles são muito jovens e geralmente têm 20 e poucos anos, são recém-formados, com pouco conhecimento dessas áreas que eles, afinal, começam por atuar, né? Estão atuando, são muito jovens, dentro dos jornais. E eu percebi que eles não tinham muita ideia do que era o curador. Aí eu me dei o trabalho de ir ao dicionário Aurélio e verificar o que estava ali descrito como sendo curador. E tive outra surpresa, porque consta apenas a acepção jurídica do termo. Quer dizer, o curador enquanto curador de menores, por exemplo. Alguém que fica responsável por crianças que não têm pai, por exemplo. Os pais faleceram ou estão impossibilitados de tomar conta daquelas crianças. Então, não existe nada no Aurélio, ou pelo menos eu não tenho a última edição do Aurélio, mas não existe nada que explique o que seria um curador de arte, né? E eu diria que o curador, eu costumo falar assim, de uma forma que se entende rapidamente, é uma espécie de diretor de cinema. E talvez isso até seja um pouco pretensioso, porque é claro que um diretor de cinema ganha bem mais que um curador. Mas, em todo caso, eu acho que dá mais para entender, porque o diretor de um filme, ele é o único que conhece todo o processo de concepção e produção daquela obra. Ele conhece um enredo, ele faz a seleção dos personagens, que no caso seriam os artistas, né, que compõem aquela mostra, ou eu poderia se entender também como as obras, e ele também faz toda o roteiro, quer dizer, ele conhece o roteiro, a sequência, né, de quadros, poderia se dizer,
como uma coisa vai se interligar à outra, onde serão os cortes, aonde a coisa vai numa linha linear, onde ela retrocede, seriam os flashbacks eventuais. Então, esse diretor, ele tem um conhecimento tal que ele conta uma história e direciona uma leitura, na verdade. E acho que a curadoria, o exercício da curadoria é um exercício crítico. Eu acho que hoje é onde mais se está fazendo crítica no exercício da curadoria. Isto porque, como as pessoas leem pouco, eu acho que o que a gente escreve é lido por um público muito reduzido. E temos um pouco mais de público quando apresentamos uma exposição. Então, eu acho que a curadoria é uma das formas que assumiu a crítica. E também penso, dentro daquilo que vinha sendo conversado, que, afinal, esse tal direcionamento, né, que ao que o Nath se referiu, que você está meio que obrigado, entre aspas, a fazer um percurso, a ver as obras sob determinado ângulo ou num determinado contexto, no caso da cenarização, que também se mencionou aqui. De fato, isto, em grande parte, existe, ou pelo menos nas grandes montagens que têm recursos financeiros maiores, isso acontece, né? Há um direcionamento, sim. Eu sempre digo, quando as pessoas criticam tal e tal curadoria, eu acho que o curador, ele tem que assumir que ele escolhe e, portanto, que não há esta desejada, entre aspas, por muitos, isenção. Não há mesmo. Eu acho que é uma escolha crítica. Por isso que eu digo que é uma forma de exercer a crítica, de exaltar determinada produção, no sentido de exibi-la, e isto pode ser consagratório, também dentro daquele raciocínio de que tudo é institucionalizado, de certa forma, mesmo quando é uma galeria, ou, claro que nos museus isso é evidente. De maneira que eu acho que o curador não deve fugir dessas atribuições, quer dizer, isso de fato acontece. E se nós retrocedermos um pouco no tempo, esse tal direcionamento que existe, a gente vai ver que isso aconteceu na história da arte em inúmeras outras ocasiões e épocas. E acho que a gente pode pegar aqui um exemplo que o pessoal de Minas está bastante familiarizado e contrapor isto à exibição do barroco, ou enfim, que eu prefiro dizer da arte colonial, dentro da grande mostra dos 500 anos. Se lá havia uma cenarização até excessiva, né, no sentido de que era difícil, de repente, você está identificando ou apreciando determinada escultura, o que dizer das nossas igrejas barrocas, onde existe um horror vacui, onde é dificílimo você estar isolando partes para apreciação, onde sequer a iluminação favorece, porque a iluminação é toda, era feita à luz de candeeiros, à luz de velas, e tudo aquilo, esse brilho do ouro, o reflexo, né, da luz sobre o brilho do ouro, a luz e sombra que permeava esse ambiente, e este excesso que caracteriza, né, a decoração
do interior das igrejas ditas barrocas, aqui nós temos vários exemplos em Minas, como você poderia apreciar com uma certa intenção, com determinada estátua, um ponto de vista também estava pré-determinado, porque essas estátuas estão colocadas em determinados nichos, em altares, em alturas, e não é possível você ter uma visão plena, muitas vezes. Frequentemente você as vê de baixo para cima, elas já são criadas, às vezes, em certos casos, até para serem vistas num contraplongé, não é? De baixo para cima. Então, o que eu quero dizer é que essa ambientação já era absolutamente condicionante do olhar. Então, não havia essa isenção para a apreciação, essa possibilidade de apreciar de uma forma isenta de influências ambientais, de interferências ambientais. Então, ao contrário, há toda uma retórica, no caso do barroco, através da utilização da imagem, que conduz o espectador a determinados estados de apreciação, e claro que somava-se a isso o canto, a música, enfim, e o incenso, o tal cheiro. Então, pode-se pensar que aí eu colocaria a posição, ou enfim, a observação tão acurada do Walter Benjamin, quando ele fala do deslocamento dessas obras, dos seus contextos originais, né, para o espaço museológico. Então, é um momento em que ele vai falar da perda da aura, porque essa obra que sai da igreja, ela não está mais no espaço do sagrado, para onde ela foi criada e destinada, não é? E todo esse aparato, no caso da igreja, no caso da religião católica, ele era intencional para que se criasse um clima propício, né, à religiosidade, ao acesso aos santos, ou enfim, ao acesso a Deus, em última instância. E então, quando há esse deslocamento, e que essa obra sai do seu habitat natural, para onde ela foi concebida, e ela é transportada para um museu, você tem a perda, aquilo que ele chamou, que Benjamin chamou a perda da aura, né? E então, o que estaria acontecendo, a meu ver, seria que, no caso de uma encenação como aquela que foi feita nos 500 anos, haveria uma espécie de, quer dizer, certamente uma busca de recuperação de uma ambientação, né, que remeteria àquele espaço original. É uma espécie de tradução, e aqui eu não estou defendendo nem que a obra deva ser tão encenada, e nem exatamente esta encenação realizada pela Bia Lessa neste caso, né? Eu apenas estou querendo mostrar o que me parece que está em jogo aí, esse transporte. Então, a obra que estava no museu e que tinha perdido sua aura,
por esse deslocamento, o museu como espaço ascético, né? Como um espaço ascético no sentido do ambiente, né? E aí nós precisamos lembrar também a questão do cubo branco, que é uma museografia instaurada depois da consagração propriamente dita da arte moderna, quer dizer, digamos que a partir dos anos 40, dos anos 30, no 40 propriamente, o cubo branco passa a ser o modo de se apresentar convenientemente, quer dizer, acreditou-se que era o modo conveniente de mostrar uma obra. Então, seria a obra inserida dentro de um espaço absolutamente neutro, onde nada deveria interferir na apreciação do observador. Ele teria um contato direto só com aquela obra, não é? E estaria, então, havendo uma ruptura, neste caso, com essa conceituação museográfica, que foi dominante até muito recentemente, e estaria sendo adotado, então, uma cenarização para recriar, de alguma forma, aquele ambiente envolvente e interferente, sim, nas obras, e que levaria a uma apreciação mais fácil, não é? Acredita-se, da própria arte. E eu acho que a comparação com o espaço do barroco, mais uma vez, faz sentido se nós pensarmos que toda essa parafernália que o barroco pôs em movimento, né? Não só dentro das igrejas, mas também existe o barroco ligado ao poder absolutista, ao poder do rei. Então, esse espaço público da arte, ele era feito já, ele era produzido para atrair as massas, já se tinha essa ideia em mente, quer dizer, que naquele momento não se pensava em termos de massa, mas enfim, o povo, não é? Esse povo que ia aclamar o soberano, esse povo que frequentava a igreja, ele tinha que ser seduzido. E é isto que, mais uma vez, me parece, está em jogo numa montagem como esta que nós vimos nos 500 anos. Então, isso assim, um comentário, porque eu acho que essas questões que foram levantadas são questões que estão preocupando muito o meio curatorial, o meio da crítica, da teoria, da história da arte, né? E também, evidentemente, aos artistas, porque é a produção do artista, afinal, que está sendo objeto, né, desta encenação ou não, deste uso ou não pelo curador. Então, de maneira que muitas questões que foram abordadas aqui, essa e outras, eu acho que são, assim, extremamente relevantes, porque estão mesmo na ordem do dia, né? Na ordem das nossas preocupações. São indagações que eu acho que qualquer pessoa que trabalha, seja na criação de obras de arte, seja na historização, seja na crítica, essas questões estão sendo colocadas. Por exemplo, uma outra que apareceu e que eu acho de grande importância
é a autoria, quer dizer, aquilo que diz respeito à autoria da obra, né? Se ainda prevalece ou se há momentos em que há a dissolução dessa autoria. Agora, a questão da curadoria, também posso dizer a vocês que fora deste ambiente, como eu disse no início, sempre restrito, eu tenho isso muito claro para mim, que estou sempre trabalhando, né, com a arte, quer dizer, esse ambiente onde é discutido os conceitos, as teorias, as tendências, os autores. Então, para nós é importante, mas eu acho que o público, ele não entra nessas questões, mesmo quando se falou, por exemplo, da curadoria, o que teve como tema a antropofagia, né? Eu duvido que as pessoas do público, elas não conseguem, de fato, perceber essas conexões que eu acho que são extremamente sofisticadas, digamos, né? Por que um Reveron, como foi mencionado, que é uma obra absolutamente branca e que não tem nenhuma figura que aluda à antropofagia, pode estar dentro desse contexto? Quer dizer, isso não passa. O público nem entende, nem está preocupado com isso, né? Eu acho que isso, aí eu vejo uma conversa de iniciados, né? Eu acho que isso é de nós para nós e menos para o público. Como, por exemplo, quando a curadoria do Paulo Reckenroth, depois, no caso do Nelson Aguilar, quando numa Bienal, acho que 2 bienais atrás, ou foi a anterior a do Paulo, ele colocou o tema da desmaterialização do suporte, né? E eu tenho certeza que o público não encontrou desmaterialização nenhuma ali e nem entendia por que está se falando de desmaterialização do suporte. Então, também tem essa instância, quer dizer, que a curadoria está atuando numa instância que não é de plena compreensão do público. Mas, ao fim e ao cabo, isso não tem grande importância. Eu acho que o que tem importância é como a obra é recebida, se está excessivamente direcionado ou não, e como é que se dá essa recepção da obra em si. É como um caso do cinema. É claro que há fitas extremamente carregadas ideologicamente, as coisas não estão ali colocadas por acaso, e muitas vezes o público não tem condição de identificar que ele está sendo conduzido ideologicamente, ele gosta ou não gosta do filme, ele empatiza ou não com o filme, ele não tem uma visão crítica tão aprofundada a ponto de perceber o que é que está por trás daquilo, né? São instâncias de conhecimento e de possibilidade de estar apreciando ou mesmo criticando, discutindo aquilo que nos é apresentado. Bom, isso tudo a gente pode, de repente, retornar e se for o caso, estar conversando. E eu gostava, agora, eu tinha um texto que eu posso até estar, de repente, lendo rapidamente para vocês, e que trata um pouco essas questões e também o que é essa ambientação da arte hoje. Então eu diria que as questões que mobilizam a cultura contemporânea estão impregnadas da problemática urbana. Eu vejo a arte hoje como uma arte, e não só de hoje, mas ela
cada vez mais ela é uma arte eminentemente urbana. É na cidade, e em especial nos grandes centros, que se dá a produção e o consumo do que se faz em cinema, vídeo, arquitetura, design, publicidade e arte, inevitavelmente também veiculados pela comunicação de massa. A cidade torna-se palco por excelência da cultura visual. Então, eu entendo todas essas manifestações como que imersas dentro de um caldo de cultura, que seria a cultura visual, que nós sabemos ela é dominante dentro da nossa civilização, quer dizer, mais do que escrita, né? Nós estaríamos num mundo onde predomina a informação através da imagem. Então, essa cidade, entendida como um lugar expositivo, ela passa a ser um não lugar onde convivem as experiências de toda a sorte, num processo de cruzamentos e contaminações que a todos envolvem de modo vertiginoso e inevitável. Gente, eu moro em São Paulo, e quando eu saí de São Paulo, era assim um dia escuro, um dia brumoso, com uma garoa fina, era frio. Havia um trânsito pesadíssimo, até porque com a chuva as coisas pioram, né? E o fluxo piora, o tráfego. E era uma atmosfera assim semelhante à do filme Blade Runner, muito próximo daquele. Enfumaçado, sombrio. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, tomando o carro e vindo em direção à Diamantina, praticamente eu mergulhei num outro mundo de luz, né? De ar limpo, de grandes extensões desocupadas pelo homem, né? Quer dizer, com pouca densidade demográfica. E eu me perguntei nesse percurso, será que tem algum cabimento aquilo que eu vou dizer a eles, uma vez que essa realidade que nós vivemos em São Paulo me pareceu tão distante da que se vive aqui, né? Então aí eu acho que remete mais uma vez à questão do ambiente. Por outro lado, já na vinda, quando nós passamos por Belo Horizonte, passamos de repente atrás da igreja de São Francisco de Pampulha, e eu até pedi ao motorista, por favor, dá uma paradinha, que eu quero dar uma corrida ali, em menos de 10 minutos eu quero rever a igreja de São Francisco, né? A arquitetura do Niemeyer, como vocês sabem, e a pintura de Portinari. E realmente foi um prazer imenso estar revendo aqui. E aí, nessa viagem, eu pensei que, afinal, deste fundão de mundo que é Diamantina, saiu um homem como Juscelino, que pensou o futuro, e pensou em termos de uma grande cidade, né? E essa grande cidade, essa cidade do futuro, foi Brasília. Então eu achei que tem sim cabimento e que não há embora geograficamente pareça haver um afastamento tão grande, né? Há as cabeças que pensam, e hoje que estão ligadas no mundo, porque através dos meios de comunicação, e não só da televisão, mas agora também da internet, todas as pessoas estão ligadas no que acontece no mundo todo. E se há 50 anos atrás, né, pôde sair daqui um homem como Juscelino,
eu acho que sim, Diamantina tem toda a condição, com as pessoas que aqui estão, de estarem compreendendo o mundo de hoje, a complexidade do mundo contemporâneo, né? E aí, eu acho que, mais uma vez, foi um pensamento legal, porque remeteu à construção de Brasília. E Brasília foi a concretização de uma utopia modernista, né? Foi realmente, talvez no mundo seja o exemplo mais acabado da concretização deste sonho utópico que era construir uma cidade ideal que visava não só o poder, como já no passado existiram cidades em que os centros de poder do poder era muito bem construído e muito privilegiado, mas não havia a preocupação de estar pensando no bem-estar e de toda a população. E este é um sonho que surgiu com as vanguardas no início do século XX, né? É um sonho por essência da modernidade do século XX, que contempla uma cidade e, portanto, uma sociedade que funcione organicamente. E daí Brasília pensar em ruas onde não existe o cruzamento, onde não existem sinais, onde há um fluir do tráfego, onde as pessoas moram decentemente. E nós sabemos que hoje Brasília já não é exatamente como havia sido concebida, até muito pelo contrário. A formação de cidades satélites, né, em torno de Brasília, ela indica não só que a cidade em si não foi suficiente para conter o aumento de população, não previu as suas reais necessidades num futuro muito próximo, como essas cidades satélites, elas são um retrato do Brasil. Quer dizer, a conjugação entre Brasília e as cidades que estão em torno, por exemplo, se pensarmos Brasília, Ceilândia, nós estaremos pensando o Brasil. Eu acho que aí mostra com muita clareza, através da arquitetura, do urbanismo e das condições de vida que estes dois núcleos urbanos propiciam, e eu acho que é um retrato muito claro da problemática que envolve toda a sociedade brasileira. Então, retomando aqui esse parênteses grande, mas tem a ver com aquilo que eu gostaria de dizer e que eu vou ler um pouco mais rapidamente. Então, no meio urbano, as tensões entre os hábitos e os valores do passado e os condicionamentos impostos por um acelerado processo de mudanças se potencializam. Essa tensão urbana, né? Onde o atrito entre tudo, entre as pessoas, entre os carros, entre as informações é muito intenso. Com o avanço das novas tecnologias, os sistemas e padrões implementados na era industrial tendem a ser substituídos por outros mais fluidos e menos materiais. No cerne dessa dramática transição cultural está a mudança das condições de produção e transmissão do conhecimento. Então, é essa mudança, esse momento que eu acredito que nós estejamos vivendo. Entre aquela crença
que estava em Brasília nos anos 50 e o que aconteceu, por que as coisas não deram onde se imaginou que elas poderiam dar, né? Por que o sonho de uma pessoa como Juscelino, né, um presidente como Juscelino, acabou, né? Por que tanta coisa acabou e mudou? O abalo sucessivo das certezas cria um tecido de relações cada vez mais precárias. Nenhuma ortodoxia preside a absorção das inovações, à exceção do consumismo, convertido em ideologia dominante. A promoção do descartável leva ao questionamento de qualquer sistema fixo de representação, o que acaba por resultar na perda de referências simbólicas estáveis e num total ecletismo de repertórios combinados em jogos de linguagem. A construção da visualidade se faz, portanto, sobre o esborroar do lastro cultural. A adesão da sociedade ao efêmero e ao descontínuo se dá em larga escala, né? A despeito do ressentimento dos que se apegam ao passado e da revolta dos excluídos. O colapso da cadeia significativa propicia a livre associação de imagens, de textos, de práticas e meios num vale-tudo em que crise e criatividade são cara e coroa da mesma moeda. O efeito difuso dessa criatividade invade as ruas, circula pelas redes de comunicação, ativa circuitos numa vaga de significação nem unívoca, nem estável. Quer dizer, eu estou falando da impossibilidade, praticamente se tem, de haver uma unificação de linguagem. Então, se nós pensarmos dentro dessa utopia do modernismo, quer dizer, aquilo que se pensou nos anos 50, não só como uma cidade ideal, mas também como uma linguagem. Quer dizer, o concretismo, por exemplo, é o exemplo maior dessa linguagem unívoca, porque seria uma linguagem universal em que utilizaria formas abstratas, que nós chamamos de abstratas, como as formas geométricas, não é? Que permitiriam a compreensão, elas seriam compreendidas e aceitas no mundo todo. Então, é uma quebra daquilo que seria o regional, o particular, para a adoção de uma linguagem universal. Hoje, nós temos o contrário, quer dizer, há uma proliferação de todas as linguagens. Tudo convive, tudo é possível portanto, não há uma linguagem dominante, não há uma tendência dominante, não há nenhum sistema filosófico que dê conta, que interprete a realidade atual. Quer dizer, parece que uma coisa é certa, quer dizer, o mundo, pelo menos o mundo ocidental, e já em grande parte para além do mundo ocidental, se nós pensarmos em culturas como o Japão, né, que já estão integradas dentro da nossa civilização, o que nós temos é o consumismo como a única lei, a única coisa que é aceita internacionalmente, né? Então, por isso essas dificuldades de criação, por isso que o artista, nós não podemos querer uma arte pura, uma arte de contemplação, uma arte despoluída dentro desse contexto. Quer dizer, eu acho que seria desvincular uma coisa da outra. Foi tentado, sim. Essa é a grande tentativa, né, da arte moderna. Mas parece que nós estamos num momento em que há uma certa sentimento de falência disso. Então, a modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente. Isso já escrevia Baudelaire há mais de um século.
confirmando o acerto dessa sua intuição, o ritmo de obsolescência e inovação sob a lógica do capitalismo e deste capitalismo avançado, especialmente, se torna a cada dia mais vertiginoso. Se a tendência à efemeridade apontada pelo poeta em 1863, de lá para cá, só fez intensificar-se, por que esse modernismo que nós já mencionamos teria se esgotado? Quer dizer, se isto ele já percebia, por que isto, quer dizer, então este modernismo teria se esgotado? A resposta está menos na aceleração do fenômeno e mais no modo como ele é percebido. Acreditava-se que este ambiente instável, portanto mutante, por favorecer a quebra das tradições, abriria espaço para a implantação de um projeto modernizador que, desde o iluminismo, almejava colocar todo o conhecimento a serviço da realização das potencialidades humanas. O domínio científico da natureza levaria à eliminação da escassez e controlaria a interferência arbitrária dos fenômenos naturais. O pensamento racional, aplicado à solução das necessidades sociais, acabaria por livrar a humanidade do mito, da superstição, dos temores e práticas irracionais. Em suma, o exercício da razão instrumental conduziria à emancipação da humanidade. Essas eram as esperanças, né, que vêm desde o iluminismo e que a arte moderna endossava, né? A razão, né, como a grande guia, a grande luz que iria propiciar essa melhoria do mundo, né? Agora que a modernidade deixou de ser projeto para tornar-se realidade, essa visão otimista, sustentada por mais de 2 séculos, está sendo posta em questão. Depois das guerras e da ameaça de aniquilação nuclear, depois dos desastres ecológicos e das contaminações de toda espécie, quer dizer, desde AIDS até vaca louca, até galinhas contaminadas com ração, enfim, epidemias de todo tipo, contaminação por radioatividade, não é? Depois de tudo isso, veio a globalização. Os benefícios anunciados pela acelerada circulação da informação e do capital, a mais efetiva conquista global, não têm sido suficientes para restaurar o otimismo perdido. Onde havia crença num planejamento racional, em soluções holísticas e metas ideais, existe agora desencanto. A permanente marginalização de vastos segmentos da população faz desconfiar dessa racionalidade, né, entre aspas, que supostamente rege as políticas públicas, a administração burocrática e os processos de produção e circulação de bens. Esse estado de desequilíbrio generalizado põe em xeque a ideia de que o progresso traria o bem-estar social, pensamento central no projeto da modernidade, de base racionalista. Consequentemente, a estética associada a esse modelo de modernização está em crise. Vocês entendem por que está em crise? Não é porque os teóricos da arte resolveram agora que chega de arte moderna, vamos passar para outra. Não existe este controle, entende? É porque toda uma crença ruiu. Nós aqui no Brasil vivemos isso com a maior intensidade. Qual é o crédito que se dá aos governos? Aos vários governos, das várias tendências, quer dizer, desde a esquerda à direita. Quer dizer, então, não há uma crença mais nessa racionalidade burocrática, nessa racionalidade administrativa, nessa racionalidade da administração financeira, nessa racionalidade do uso da ciência, né? Então, tudo isso está sendo posto em questão. E, por isso, toda a estética que era ligada
crença no progresso, nesse progresso ascendente que nos levaria praticamente ao céu, está sendo questionada, né? Então, a utopia modernista já não mobiliza a criação contemporânea. Já muitos manifestos enunciados pelas chamadas vanguardas históricas nas primeiras décadas do século XX perderam seu poder de revolucionar a cultura e, através dela, a sociedade. O espírito difuso de conservação, conhecido como retour à l'ordre, que sobreveio à Primeira Guerra Mundial, era já uma reação aos impulsos revolucionários das vanguardas. A chamada arte moderna, destituída de função crítica, integrada que foi às exigências de mercado de arte, não se apresenta mais como um arauto de um novo mundo. No segundo pós-guerra, impõe-se a cultura de massa a partir dos países em que o modelo de civilização industrial vai sendo ultrapassado. Com a explosão da pop art nos anos 60, a estética moderna, assimilada internacionalmente, vira história. A ficção da criação enquanto inovação sem precedentes, tão cara à arte moderna, que faz tábula rasa do passado, cede lugar ao franco confisco, à citação, à acumulação e à repetição de imagens já existentes. A eufórica apropriação da cultura de massa pela pop americana torna a distinção entre alta cultura, seria a cultura erudita, e cultura popular, pop art, né, a própria, ultrapassada. Desde então, as obras que se atêm exclusivamente ao formalismo de extração moderna não passam de versões academicizadas de ismos esvaziados de sentido. Isso quer dizer, traduzindo, o seguinte: as escolas, nós já falamos, vocês falaram aqui no primeiro momento, da academização da arte. Realmente, as escolas de arte, por exemplo, as faculdades, não é? Aquilo que o Rodrigo Naves falou, que hoje em dia praticamente todos os artistas provêm de universidade, e acontece que a maioria desses artistas, eles, quando eu falo a maioria, a grande massa dos artistas, porque poucos são aqueles que se sobressaem pela qualidade das suas propostas, eles nada mais são do que acadêmicos, porque eles conhecem muito bem as fórmulas essas que foram instituídas, que foram revolucionárias no momento, né, que seriam no início do século XX, e depois elas se tornaram objeto de estudo, elas foram historicizadas, elas foram incorporadas aos currículos, e hoje qualquer um de nós que dá aula em faculdade sabe que se você chegar para um aluno e pedir para ele fazer uma obra cubista, ele fará, ou surrealista, ou dadaísta, ou expressionista, ou seja lá o que for, ele terá, ou mesmo pop, ele terá plena condição de produzir até uma coisa bastante razoável dentro daquele estilo, né? Tendência ou movimento. Então, isso é a academização da arte. Poucos conseguem ultrapassar essa informação codificada. Gente, isso também não é uma novidade. Quer dizer, as academias, elas existem desde o século XVIII, quer dizer, isso já havia essa codificação, é claro que referente à arte que se produzia na época ou anteriormente, mas hoje tornou-se uma exigência quase que o artista tem que fazer uma faculdade, etc. Não quer dizer que ele, sem formação, ele também vai conseguir chegar lá, porque não se acredita mais naquele gênio
iluminado, ou naquele romântico que fica numa torre de marfim e com ninguém fala porque ele é um incompreendido. Isso também não existe mais. Então, a coisa está arrancando essa produção deste mar de influências, deste mar de contaminação que é o mundo visual contemporâneo. E bem, eu não sei, você acha que ainda temos um pouco de tempo? Então, eu diria que a arte contemporânea herdou do modernismo a fragmentação, a colagem e a montagem. E por essa via chegou à superação das velhas categorias do desenho, da pintura, da gravura, da escultura. E renova agora seus meios, incorporando, para além dos suportes e técnicas tradicionais, a fotografia e os meios eletrônicos de reprodução da imagem. É uma arte sem fronteiras que, potencializando o conceito de ready-made instaurado por Duchamp, transita livremente pelos domínios do cinema, da televisão, da publicidade, do cartoon e etc., no exercício da apropriação, do deslocamento, da mixagem e da ressignificação. Ao artista importa a poética, não qualquer tipo de fidelidade, seja aos meios, ao estilo ou a uma produção anunciada. A mistura de técnicas, a transferência de imagens, o uso de suportes extravagantes, a encenação mediática do trabalho, redefinem hábitos e atitudes de consumo e fruição, bem como criam um novo papel para as manifestações estéticas. Isso quer dizer, qualquer um que estuda a arte do século XX sabe que essa colagem que começou com Picasso, por exemplo, e que já é não só a apropriação das coisas do mundo, né? Quando ele pega um rótulo de garrafa, etc e tal, um jornal, e começa a colar sobre uma tela, um suporte, e pinta sobre aquilo, enfim, ele já está se apropriando do mundo. Então, isso vem da colagem. Eu falo também desse deslocamento, né? Desse deslocamento que essa apropriação significa, que é o ready-made de Duchamp. Essa coisa daí, já de pegar um objeto, no caso de produção industrial, como Duchamp propôs, e deslocar para o mundo da arte. E entra aí também a questão da autoria, já fica muito evidenciado. Quem é o autor desta obra? Quem produziu, é a fábrica, é o artista, o que é? Então, ele questiona já aí totalmente, ou põe por terra a autoria e evidencia o espaço museológico como sendo espaço de consagração da arte. Quer dizer, essa arte que migrou dos palácios, das igrejas para o museu. Este museu é uma espécie da igreja, daquilo que foi a igreja, não é? No sentido da sacralização, da consagração deste objeto ou deste autor. Então, Duchamp dizia que primeiro você tem que dar um jeito de provar que é artista. Depois que você conseguir isso, você pode fazer qualquer coisa. Então, essa fala também do Duchamp, eu acho que é importante a gente pensar que no momento em que ele despoja a obra de autoria, ele avoca ao artista, ele desvia o foco, né, que estava sobre a obra, ele coloca sobre o artista. Então, é aquilo que o artista pensa, este gesto do artista, de tirar uma coisa daqui e botar lá, ou aquilo que ele pensa, aquilo que ele diz, aquilo que ele manifesta, enfim.
É isto que é importante, e não o resultado material da sua obra. São todas questões profundas, né, com respeito à arte, e que o Duchamp, de certa forma, ele fecha essas questões, e dali para frente as coisas passam a ser discutidas, em grande parte tendo a ele como parâmetro, e, enfim, o território da arte se torna cada vez mais fluido, menos mapeável, menos seguro. Há uma grande interrogação, né? Se até quando subsistirá alguma produção. Não que o homem vai deixar de criar, isso em absoluto não está em questão. O que está em questão é algo que se entendeu como arte e que foi entendido assim a partir, sobretudo, usando os parâmetros levantados no Renascimento. É isso que se discute, é essa arte que vem desse Renascimento, que está sendo abalada, né? Então, diria também que, a partir então deste novo modo de fazer arte, né, usando esses novos meios, seja a fotografia, o vídeo, o cinema, a web, né, a rede computadorizada, a holografia, as projeções a laser, toda essa parafernália, não é? Não só mudaram o caráter da arte, como também o modo de se receber, a recepção, né, de fruição por parte do público. Então, as exposições de arte são tomadas como eventos de uma ampla programação que comporta as promoções da moda, os lançamentos publicitários, os espetáculos de multimídia, os festivais, etc. Esse tratamento indiferenciado, se por um lado equipara a arte a outras manifestações da cultura visual, por outro, evidencia a contribuição dos mídias, né, da mídia, que seria correto, na democratização do gosto. Coube à televisão, mais que a qualquer outro meio de comunicação, um papel plasmador dessa tendência. Recentemente, com o aumento crescente do número dos usuários da internet, a circulação da informação em escala global ganha novo impulso. Tudo isso explica o apego da arte atual às imagens citadas e sobrepostas a um sentido de espaço e tempo comprimidos. Quer dizer, essa condensação, né, de vários modos de informação. Em suma, o que acontece na arte hoje não ocorre no vazio, prende-se à transformação tecnológica e econômica em curso, aquilo que afeta o cotidiano do homem comum. Quer dizer, quando se discutiu, já começou a discutir-se aqui, o que é essa relação arte-vida, eu acho que essa relação quer dizer, há uma imersão dessa arte numa contextualização. Eu não acredito que se possa entender a arte de uma forma como se fosse num laboratório, quer dizer, retirá-la de seu contexto e colocá-la sob um microscópio. Eu acho que é preciso entender a produção dentro do contexto da onde ela provém. E isto é a relação, a meu ver, arte e vida. Né? E, bem, a historização da arte contemporânea no Brasil não pode desconsiderar as contribuições geradas nesse processo de intensa culturalização. Né? Seria a partir da entrada da televisão, sobretudo o que? Anos 60 para frente, né? Neste curto ensaio, há espaço para destacar apenas 3 colocações, 3 momentos que facilitem a leitura do andamento de um processo
e que mostram o amadurecimento das questões da contemporaneidade em nosso meio, quer dizer, no meio cultural. Então eu vou dar 3 exemplos assim rápidos do que eu acho que são jeitos de estar compreendendo essa situação também dentro do nosso ambiente, né, da arte. Então eu citaria a retomada da antropofagia cultural, um conceito enunciado por Oswald de Andrade, como vocês sabem, em 28, como via de superação da síndrome de falta de originalidade de nossa cultura. Quer dizer, esse era o conceito do Oswald, né? Essa antropofagia cultural seria uma maneira de você estar absorvendo aquilo que vem de fora, metabolizando, digamos, e devolvendo aquilo de uma forma alterada e, portanto, onde você estaria incorporando valores próprios. Então, essa ideia, quando é apropriada pelo Paulo Herkenhoff na orientação curatorial da 24ª Bienal de São Paulo, ele vem reiterar a atualidade desse conceito, aplicando a contemporaneidade. Então, a voracidade com que os aportes culturais, por necessidade, imposição ou gula, são incorporados ao ser brasileiro, confirma o canibalismo como metáfora da apropriação e do consumo indiscriminado, prática corrente, hoje descolada de qualquer preocupação seletiva ou identitária. Quer dizer, seria o seguinte, quando ele retoma esse conceito, seria no sentido de mostrar que ainda é válido hoje para a sociedade, a cultura contemporânea no Brasil, esta colocação de antropofagia cultural enunciada pelo Oswald. Isto porque, mais do que nunca, nós estamos assim, o que o Oswald dizia, só me interessa, né, no Manifesto Antropofágico, só me interessa o que é do outro. Então, eu acho que mais do que nunca nós vemos que o Brasil está, a cultura brasileira está absolutamente escancarada a tudo que vem de fora e não só nos é imposto, quer dizer, que nos vem por imposição, mas também nós avançamos sobre isso com uma gula excessiva, talvez, não é? Quer dizer, uma voracidade enorme em absorver tudo o que é novidade, o que se ouviu dizer, o que se viu, que lá está usando não sei aonde, isso, aquilo. Quer dizer, há um prazer enorme nesta devoração, né? E já aponta uma diferença que me parece muito clara entre o que acontecia no modernismo, quando eles avançaram nesse conceito, e o que acontece hoje. Quer dizer, nos anos 20, nos anos 30, até os anos 40, havia nítida preocupação da constituição de uma identidade nacional. Coisa que hoje eu acho que está absolutamente fora da pauta de cogitação. Quer dizer, ninguém está falando disso, ninguém está se preocupando, não há essa preocupação de uma forma generalizada. Quer dizer, os modernistas, eles acreditavam que sim, devemos absorver tudo isso, mas temos que pensar em criar uma arte que possa ser identificada como sendo brasileira. Isso é muito claro no movimento, especialmente nos anos 20 e nos anos 30, quer dizer, essa preocupação com o ser brasileiro. O que é aquela coisa, o que é que distingue o brasileiro? É uma preocupação com o nacional, né? E hoje, neste mundo globalizado, em que há uma aceleração dessa absorção de tudo que vem de fora,
e não só mais pelas elites, porque antes havia isso, mas a coisa custava a descer ao povo em geral. Quer dizer, começa que antigamente, mas muito antigamente, no passado, as notícias vinham de navio, a coisa demorava meses e anos, por vezes, para chegar às elites e, muito mais ainda, a qualquer pessoa comum. E hoje nós sabemos que a comunicação é imediata, então nós temos constante essa informação. Nos anos 20, essa informação chegava às elites, sobretudo aquelas que podiam viajar, que iam para o exterior. Os próprios modernistas, os modernistas iam todos eles para Paris, aquela coisa. Então, hoje não se dá mais essa necessidade de sair do país para saber o que está acontecendo. Ao contrário, a televisão nos informa, a internet, etc. Então, essa preocupação com o nacional, eu diria que não está presente mais. E, embora a devoração, o canibalismo continue. Então, daí a gente já pode pensar uma opção de coisas, né? Eu acho que dá margem a uma grande discussão. Então, afinal, o que ficou do modernismo sob esse aspecto é a ideia de uma cultura miscigenada. Me parece que esse é o legado mais importante do modernismo, né? Que, então, nós somos uma cultura miscigenada. Se não temos cara, não temos cara. Quer dizer, cara particular, cara assim, que identifique como sendo brasileiro. Mas uma coisa é certa, que a gente é misturado, a gente é. Quer dizer, isso eu acho que já é uma coisa aceita, assim, popularmente aceita. Né? E no modernismo nós temos a figura do Macunaíma, né? Que seria esse herói sem nenhum caráter, tá? Esse cara que é também nascido de uma Índia, mas ele foi representado pelo Grande Otelo, que é um negro. Então já é uma coisa bastante misturada, né? A mãe é índia, mas ele é negro. Então eu acho que esse legado do modernismo, que vai no sentido de uma cultura miscigenada, me parece que penetrou, ficou, foi reconhecido como vasto, né? Embora não haja mais, e eu acho isso até salutar, essa preocupação de tipificar, vamos falar em termos físicos, biológicos, né? Este indivíduo brasileiro. Que cara tem este brasileiro? Eu acho que não temos mais essa preocupação, né, de dar uma cara, saber se ele é mais para o mulato ou mais para o branco. E, gente, existiu muito essa preocupação. No século XIX e até o início do século XX, no Brasil, havia uma intensa preocupação e que pode ser constatada através dos escritos de época com o branqueamento da raça. Falava-se em termos de raça, coisa que hoje é politicamente incorreto, e falava-se no branqueamento da raça. Quer dizer, achou-se que a vinda de imigrantes europeus, por exemplo, que se deu sobretudo ao final do XIX, era muito útil sob esse aspecto, não só como mão de obra, etc., que a gente já sabe, mas também porque eles iriam diluir o contingente negro, o contingente indígena, enfim, que estava presente no homem brasileiro. Porque à medida que o cruzamento, né, entre as raças ia se dando,
as pessoas iam embranquecendo. É assim, tipo, processo Michael Jackson, né? Iam ficando mais branquinhos. Hoje, felizmente, eu não sinto esse tipo de preocupação, pelo menos não enunciada claramente. Bom, enfim, diria também que, então, contra o imobilismo da tradição, temos uma cultura aberta aos fluxos de comunicação, uma sociedade que põe na alteridade seu desejo e faz da entropia sua dinâmica. Na esteira dessas relações antropofágicas vem a contaminação, um risco inevitável ao qual todas as culturas vivas estão expostas. Da síntese entre o próprio e o apropriado resulta o dado vitalizador do organismo social e não sua perdição. Quer dizer, eu acho que a gente não deve ficar assim, que horror, então, né? De jeito nenhum. Eu acho que, e não sou eu que acho, biologicamente a gente sabe, né, que o organismo que está exposto, ele se torna mais resistente, né? Você pegar uma pessoa e colocar ela isolada no quarto, ela não vai desenvolver defesas, se ela sair, encontrar com alguém gripado, ela já é capaz de ficar muito doente, porque ela não formou anticorpos. Então, eu acho que a gente não deve ficar também achando que isso é uma coisa negativa. Bom, mas é um ponto a se pensar. A estratégia modernista, quando combinada ao legado crítico, agora é um outro exemplo de Mário Pedrosa, permite uma aproximação ainda mais refinada da problemática atual. Sua percepção em cima da hora, quer dizer, na época, do impacto das novas tecnologias sobre o fazer artístico, o faz dizer sem rodeios: não há mais lugar nessa sociedade para a arte moderna, com suas exigências de qualidade e não ambiguidade. Em 67, Pedrosa já utilizava a denominação pós-moderno para qualificar uma situação radicalmente nova, em que a ordem do verbal perdia rapidamente terreno para o visual. O seu não provincianismo, a visão alargada do fenômeno, lhe permite entender a crise não como exclusiva da arte. O que está em jogo é a mudança de patamar tecnológico na comunicação global e como o homem comum reage à ampliação dos meios naturais de acesso ao mundo. Dir-se-ia que todos os ouvidos e todos os olhos estão abertos a todos os estímulos, a todas as provocações, a todas as comunicações e a todos os códigos. Isso é o Pedrosa. Essa vulnerabilidade, a pluralidade de informações viria a afetar tanto a produção quanto a recepção da obra no sentido inverso ao proposto pela crítica das primeiras décadas do século. Quando se repudiaram todas as relações não propriamente plásticas inerentes à obra por necessidade de isolar o fenômeno desta para análise e ressaltaram-se os valores formais. Isso é Mário Pedrosa. Esse condicionamento, comandado por Clement Greenberg, é um crítico, né, americano, alcança fortes repercussões no entendimento do que seja arte moderna e na apreciação das obras por parte da crítica e do público. A museografia do cubo branco, que vigorou por quase um século, configura bem a recusa de toda e qualquer interferência, acabando por colocar a arte num limbo. No artigo Mundo em Crise, Homem em Crise, Arte em Crise, Pedrosa vai mais longe. Já não é mais permissível falar de escultura e de pintura ou qualquer outra arte no espaço e no tempo isoladamente. Decisivo é o ambiente, não a obra. Nem mesmo o jardim, a praça pública, as feiras e os grandes espaços urbanos são válidos em si mesmos. Mas é dentro do contexto ambiental que todas as artes e atividades correlatas podem encontrar o momento crucial de sua integração. Quer dizer,
de sua autêntica realização no complexo social. E avança a noção de ambiência cultural que ele coloca também e tecnológica, entre aspas, que envolve o homem de nossas cidades e do nosso tempo. Nesse texto, ele saúda o advento da eletrônica, que permite ao artista sair do isolamento contra o qual tanto clamava Clê e Pauclé nos livros de Vinci. Então, eu quero aqui lembrar que nós temos em Mário Pedrosa, como temos vários autores no modernismo, nós temos em Mário Pedrosa, nos anos 50 e nos anos 60, um importante crítico de grande, uma visão muito ampla, um homem que convivia também com outros intelectuais no mundo todo e que pode nos dar um excelente parâmetro de apreciação do período dos anos 50 e 60 e até projetando para o hoje este uso que o Pedrosa fez desse termo pós-moderno, ainda num período em que a crítica internacional, em absoluto, falava isso. Mostra bem como ele tinha já a percepção de que essa arte moderna estava, de certa forma, perdendo terreno depois dos anos 60, sobretudo, e abria-se então um campo para uma nova arte que ninguém ainda hoje consegue definir com precisão, né? O que será, até porque nós não conseguimos nem saber com precisão, e até com muita imprecisão, é o modo como se avalia tudo isso que está acontecendo tão rapidamente no mundo todo. E, bom, terminando, eu diria que outra postura conceitual e crítica relevante para a compreensão da problemática da arte contemporânea é a que assume Walter Zanini como curador da 16ª edição da Bienal de São Paulo, em 81, abandonando a distribuição das obras por países e propondo a montagem por analogia de linguagem. Essa é uma ação curatorial do Walter Zanini, que eu considero que foi propriamente o primeiro curador que agiu realmente assim, plenamente como um curador atual age no caso da Bienal de São Paulo. Isso foi em 81, porque ele teve duas edições, né, da Bienal. Ele então propõe que, em vez de as obras serem dispostas por países, como era tradicionalmente feito, ele coloca que as obras seriam aproximadas, tendo como base a analogia de linguagem, como elo de ligação, né? Desgarra-se assim do modelo instituído pela Bienal de Veneza. Vocês sabem que a Bienal de São Paulo, ela partiu dos pressupostos da Bienal de Veneza. Rompe com a tirania da escolha diplomática, quando não simplesmente burocrática, e desconstrói o mapa cultural, a relação centro-periferia, ao eleger conceitos e não a geografia política como critério de montagem. Essa decisão polêmica recebe logo o apoio do crítico Pierre Restany, né, crítico francês, que vê na iniciativa um marco histórico, um modelo a ser seguido por outras mostras internacionais. Bienal de São Paulo recupera o prestígio nesse momento, porque nós vínhamos perdendo muito prestígio depois que houve o golpe militar no Brasil, instaurou aquele período todo dos governos militares, em que muitos países se recusavam a enviar obras à Bienal de São Paulo. Houve especialmente em 69 uma Bienal chamada Bienal do Protesto, que foi pós-AI-5, né? Então, quando já estava num clima, né, de abertura política,
Então foi muito bem-vinda essa atuação do Zanini, e ele recebeu, portanto, artistas de países que há muito não frequentavam a Bienal de São Paulo. E ela recupera e traz artistas importantes que há 12 anos recusavam participar. Mais do que isso, o novo formato possibilita enfatizar uma produção pouco assimilada, xerox, mail art, performance, video art, instalações. Tudo isso passa a ser mostrado na Bienal nessa altura, quer dizer, em 80, 20 anos atrás. Mais do que isso, pela primeira vez, então, a Bienal providencia um equipamento para exibição de vídeos. Primeira vez. Finalmente, redimindo-se da resistência que vinha demonstrando desde 73 em viabilizar esse meio de expressão. Havia artistas que enviavam vídeos, mas a Bienal não dispunha de equipamento para a exibição, pelo menos equipamento correto, era uma coisa ainda muito precária e tal. E a partir de 81, então, ela passou a exibir. Enfrentando protestos, inclusive de artistas brasileiros, Zanini, pioneiro no apoio aos novos meios, aponta o conservadorismo desse partido, quer dizer, dos que resistiam aos novos meios. E diz: os artistas que pensam assim, né, pertence igualmente a uma sociedade urbana que não pode prescindir da televisão, do telex, do computador ou dos satélites artificiais. O espírito doutrinário, centrado em preocupações ideológicas, ultra-regionalistas, não tem, no entanto, mínimas condições filosóficas para impor sua vontade à marcha irreversível da história. Então, é isso que eu quis dizer, e se ainda tiverem conversar alguma coisa, podemos conversar, porque acho que devem estar com muita vontade de almoçar, né?
Thank you.